Rogério estava sentado em sua poltrona velha, debruçado sobre a mesa da sala de estar, com a testa franzida de raiva enquanto olhava para a pilha de contas acumuladas à sua frente. A luz suave do fim da tarde entrava pelas janelas, mas o que deveria ser um momento de tranquilidade no lar, era para ele, mais um lembrete de sua insatisfação com a vida. Ao seu redor, o ambiente parecia pesado, refletindo o humor constante de irritação e frustração que Rogério carregava. Mais uma conta. Como querem que alguém viva assim? Murmurou, com um olhar fixo em uma fatura de luz que parecia mais alta a cada mês. Esse sistema está todo errado. Só os ricos conseguem pagar essas coisas. Dinheiro só serve para enriquecer quem já tem. Ele enrugou a fatura com raiva, atirando-a na mesa junto com as outras. Para Rogério, o dinheiro era um inimigo, algo a ser odiado e combatido. Ele não via o valor do dinheiro como uma ferramenta. Para ele, era o símbolo de tudo o que estava errado com o mundo. Enquanto resmungava sozinho, sua esposa, Carla, entrou na sala com uma expressão de cansaço. Ela estava acostumada a ouvir as reclamações constantes do marido, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O peso emocional que Rogério carregava e que espalhava por toda a casa estava começando a afetá-la também. Rogério, você já pensou que talvez, se mudássemos nossa forma de ver as coisas poderiam mudar? Perguntou ela, em um tom hesitante. Sei que as coisas estão difíceis, mas ficar assim, reclamando de tudo, não vai ajudar. Ah, claro, agora a culpa é minha, respondeu Rogério com sarcasmo. O problema é esse mundo injusto, cheio de patrões exploradores e de gente rica que só quer ficar mais rica? Eu sou o único aqui que enxerga isso. Carla suspirou, sem forças para continuar a discussão. As palavras de Rogério eram sempre as mesmas, e a energia negativa que ele emanava parecia se intensificar a cada dia. Ela sabia que ele estava frustrado, mas também sabia que a maneira como ele lidava com essas frustrações só piorava as coisas. Se Hannah Valentina estivesse ali naquele momento, ela veria claramente o que Carla apenas sentia. A aura de Rogério estava envolta em um denso manto cinza escuro, uma cor que representava o acúmulo de ressentimento e inveja. Essas energias pesadas estavam se espalhando por sua casa, afetando não só sua saúde emocional, mas também física. Cada palavra amarga que Rogério proferia criava uma nova camada de energia negativa ao seu redor, afastando qualquer possibilidade de mudança positiva. Apesar da falta de dinheiro, Rogério mantinha um hábito diário que apenas agravava sua situação. Após o trabalho, ele passava no café local para encontrar seus amigos de sempre. Era um pequeno grupo de homens que, assim como ele, estavam sempre reclamando da vida. Ali, rodeado pelos colegas, Rogério sentia que finalmente tinha quem o entendesse. Aqui pelo menos eu posso falar, porque em casa ninguém me escuta, dizia Rogério, entre um gole de cerveja e uma crítica ao sistema. No café, as conversas giravam sempre em torno dos mesmos temas. O alvo favorito era o dinheiro e as pessoas que o possuíam. Os ricos só ficam mais ricos, enquanto nós estamos aqui, lutando para pagar as contas, resmungava ele, ecoando as palavras dos amigos. Cada sessão de cerveja e desabafo parecia dar a Rogério uma momentânea sensação de alívio. Mas na verdade, esse ciclo só alimentava mais sua frustração e suas dívidas. A cada novo encontro, Rogério afundava ainda mais em suas críticas e ressentimentos, enquanto sua saúde e suas finanças continuavam a se deteriorar. As horas que ele passava no café, discutindo como o mundo era injusto, eram horas em que ele poderia estar buscando soluções. Em vez disso, Rogério encontrava consolo em um círculo de negatividade que apenas reforçava suas crenças limitantes. Se Hannah estivesse observando, veria como as energias ao redor de Rogério e seus amigos eram densas e estáticas, sem qualquer movimento de evolução. O cinza e o verde escuro da inveja se acumulavam como nuvens carregadas, sem deixar espaço para a luz ou a mudança. Em casa, as críticas de Rogério ao dinheiro e às pessoas ricas não se limitavam às conversas com Carla. Sempre que ele assistia televisão, especialmente quando algum programa mostrava pessoas de sucesso ou celebridades, suas palavras ácidas voltavam à tona. Olha só esses idiotas milionários, só sabem ostentar, enquanto o resto de nós mal consegue sobreviver, dizia ele, com raiva, enquanto mudava de canal. Esses comentários que ele acreditava serem inofensivos, eram sempre ouvidos por seus filhos, que brincavam pela sala ou estavam por perto.
Pedro, seu filho mais velho, com apenas 8 anos, começava a absorver essas ideias sem que Rogério percebesse. Mariana, de 6 anos, também ouvia em silêncio. Os dois estavam começando a formar uma visão distorcida do dinheiro e das pessoas bem-sucedidas, baseados nas crenças negativas que Rogério repetia constantemente. Sem que Rogério percebesse, suas palavras estavam plantando sementes de ressentimento no subconsciente das crianças. Elas começavam a acreditar que o sucesso era algo negativo, que o dinheiro era perigoso e que ser rico era sinônimo de ser uma pessoa ruim. Assim como ele, seus filhos estavam sendo moldados por essas crenças limitantes, que poderiam impactar suas vidas no futuro. Se Hannah Valentina pudesse ver as energias ao redor de Pedro e Mariana, notaria pequenas faíscas de escuridão começando a se formar em suas auras. Eram sinais sutis, mas preocupantes, de que os pensamentos de Rogério estavam afetando as crianças de maneira profunda. As noites de Rogério também eram marcadas por um ciclo vicioso de críticas e frustrações. Quando finalmente se deitava, o silêncio da casa não trazia paz. Em vez disso, sua mente era invadida por pensamentos sobre suas dívidas, suas contas atrasadas e seu desprezo por tudo aquilo que ele acreditava ser a causa de seus problemas. Como é possível viver assim? Pensava ele, noite após noite. Essas contas nunca acabam, e os preços só sobem. Tudo é feito para que os ricos fiquem mais ricos, enquanto eu continuo afundando. Esses pensamentos se repetiam como um mantra, preenchendo sua mente antes de dormir. E era com essa energia densa de crítica e julgamento que Rogério ia para a cama todas as noites. Em vez de descansar, sua mente trabalhava incessantemente, reforçando as crenças negativas que o acompanhavam durante o dia. Se Hannah estivesse presente naquele momento, veria que, ao final de cada dia, as energias ao redor de Rogério se tornavam ainda mais densas e impenetráveis. O cinza escuro da frustração se espalhava como uma neblina, cobrindo qualquer esperança de mudança. Era como se cada pensamento negativo, antes de dormir, fosse uma âncora que o puxava ainda mais para baixo. E sua saúde, tanto física quanto emocional, pagava o preço. Se você está gostando do vídeo, aproveite, se inscreva e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. O ressentimento de Rogério não era direcionado apenas ao dinheiro em si, mas também às pessoas que, segundo ele, o exploravam. Ele trabalhava em uma pequena empresa de engenharia civil, onde seu patrão, Sr. Andrade, era conhecido por ser um homem generoso e justo, respeitado por seus funcionários. Mas para Rogério, Sr. Andrade representava tudo o que ele odiava. Aquele Sr. Andrade só está onde está porque explora os outros. Ele ganha dinheiro às nossas custas. Reclamava Rogério toda vez que voltava do trabalho. Rogério, você sabe que o Sr. Andrade sempre pagou em dia e até já deu aumento. Ele trata todos bem. Tentava argumentar Carla sem sucesso. Claro, e você acha que ele faz isso por bondade? Ele faz porque precisa manter a fachada de bonzinho. Mas eu sei como as coisas realmente funcionam, retrucava Rogério com um sorriso amargo. O patrão, para Rogério, era o símbolo máximo da injustiça. Ele não conseguia entender como alguém podia enriquecer sem que isso fosse à custa dos outros. Na mente de Rogério, o dinheiro que Sr. Andrade tinha era fruto de exploração e egoísmo, e sua riqueza era uma afronta a todos que lutavam para sobreviver. Se Hannah pudesse ver a energia ao redor de Rogério, enquanto ele criticava o patrão, notaria como a cor de sua aura mudava de cinza para um tom de verde escuro, uma manifestação clara de inveja. O sentimento de ressentimento crescia dentro dele cada vez que pensava em Sr. Andrade, e isso estava corroendo sua saúde de maneira invisível, mas intensa. Os meses passaram, e Rogério sentia-se cada vez mais exausto. As pequenas dores que ignorava começaram a se intensificar. O peso nas costas e a sensação de aperto no peito, que antes eram esporádicos, tornaram-se uma constante. Mesmo assim, ele se recusava a acreditar que havia algo errado. Para Rogério, as dores eram apenas reflexo da pressão do trabalho e das injustiças que ele via à sua volta. O mundo estava contra ele. E o dinheiro continuava a ser o inimigo número 1. A casa que outrora fora um refúgio, agora parecia sufocá-lo. Suas críticas e frustrações reverberavam nas paredes. Carla, sua esposa, observava em silêncio, enquanto Rogério se isolava cada vez mais em suas queixas e ressentimentos. Mesmo tentando manter o equilíbrio, ela sentia a tensão emocional e o impacto das energias negativas emanando de Rogério.
A cada discussão sobre as contas ou sobre o trabalho, ela se sentia mais distante do marido. Rogério, não podemos continuar assim. Você precisa aceitar que o dinheiro não é o problema. São suas crenças que estão te fazendo mal. Olhe para o Sr. Andrade, ele trata todos com respeito e valoriza o que tem. Tentou argumentar Carla, certa noite, durante o jantar. Mas Rogério, com os olhos cansados e a expressão amarga, interrompeu-a bruscamente. Ah, claro. Vamos defender o Sr. Andrade agora? Só porque ele paga em dia, isso não significa que ele não esteja tirando vantagem de todos nós. Você acha que ele liga para mim? Para nós? Ele só está enriquecendo enquanto nós mal conseguimos pagar as contas. Carla suspirou profundamente. Não adiantava discutir. As palavras de Rogério vinham cheias de ressentimento, como uma tempestade prestes a desabar. E ela sabia que ele não estava pronto para enxergar as coisas de outra maneira. Com o tempo, Rogério começou a faltar ao trabalho com mais frequência. O cansaço extremo e as dores nas costas o impediam de cumprir suas tarefas com a mesma eficiência de antes. Ele se sentia pesado, tanto física quanto emocionalmente. Mesmo assim, não procurava ajuda médica. Para ele era uma questão de tempo até que as coisas melhorassem por conta própria. Ou talvez ele acreditasse que o problema fosse o mundo ao seu redor, e não ele. Se Hannah Valentina estivesse presente, ela veria claramente que o corpo de Rogério estava dando sinais de alerta. As energias ao redor dele eram escuras, quase pretas, carregadas de inveja, frustração e raiva. Esses sentimentos negativos estavam se enraizando em suas células, manifestando-se como doenças que ele insistia em ignorar. Hannah saberia que essas dores não eram simples cansaço, mas o reflexo das energias tóxicas que Rogério alimentava diariamente. Certa manhã, Rogério acordou com uma dor insuportável no peito. O ar parecia escapar de seus pulmões e o peso sobre ele era esmagador. Ele tentou levantar-se da cama, mas as pernas não tinham força. Carla, sussurrou com a voz fraca enquanto segurava o peito. Carla, ao ver o estado do marido, entrou em pânico. Sabia que algo sério estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ligou para o serviço de emergência. Enquanto aguardavam, Rogério, pela primeira vez, começou a sentir o medo real. Aquilo não era apenas cansaço. Algo dentro dele estava muito errado. Quando os paramédicos chegaram, o levaram rapidamente para o hospital. As dores no peito que ele insistia em ignorar haviam se tornado perigosas demais para serem tratadas em casa. No hospital, após uma série de exames, os médicos diagnosticaram Rogério com um início de colapso cardíaco, causado em parte pelo estresse contínuo e pelas energias negativas que ele vinha alimentando por tanto tempo. Você precisa mudar seu estilo de vida, Sr. Rogério, disse o médico com um tom firme. Sua saúde está em risco. O estresse emocional, combinado com sua negligência ao longo dos meses, está afetando seu coração. Se continuar assim, pode ter consequências graves. Rogério ouviu aquelas palavras com o coração apertado, mas mesmo assim, em seu interior, ainda sentia raiva. Raiva de si mesmo, raiva das contas, raiva do dinheiro e principalmente raiva do Sr. Andrade, que ele culpava por todas as suas dificuldades. Algumas semanas após seu susto no hospital, Rogério voltou ao trabalho, mas seu comportamento já não era o mesmo. Ele estava mais irritadiço e desmotivado. O cansaço emocional o consumia, e sua relação com os colegas de trabalho começou a se deteriorar. Ele se afastou, tornando-se mais isolado e em muitas ocasiões rude. O ambiente de trabalho que antes era neutro para Rogério, agora parecia um campo de batalha. Ele via Sr. Andrade circulando pelos corredores da empresa, sempre cumprimentando os funcionários com um sorriso, e aquilo o incomodava profundamente. Como ele pode estar tão feliz? Ele só está acumulando mais dinheiro, enquanto eu mal consigo respirar. Pensava Rogério, com o rosto fechado de amargura. Se Hannah estivesse na empresa naquele momento, veria a aura de Rogério se tornando ainda mais densa e opressiva. O verde escuro da inveja e o cinza da frustração dominavam completamente suas energias. E cada vez que Rogério criticava o patrão em silêncio, essas cores se intensificavam. Sua saúde continuava a piorar, mas ele se recusava a enxergar que o problema não estava em Sr. Andrade, mas nas suas próprias crenças e atitudes. Um dia, durante uma reunião de trabalho, Rogério sentiu um mal-estar súbito. A sala começou a girar e ele sentiu uma dor aguda no peito novamente. Tentando disfarçar, ele passou a mão sobre o rosto, mas não conseguiu esconder o desconforto. Rogério, você está bem?
Perguntou um dos colegas preocupado. Sim, estou, tentou responder, mas sua voz era fraca. O Sr. Andrade, que estava presente na reunião, notou o estado de Rogério e sugeriu que ele fosse para casa descansar. Rogério, no entanto, recusou. Para ele, aceitar ajuda seria um sinal de fraqueza. Mas ao final da reunião, ao tentar se levantar, Rogério desabou. O mal-estar tomou conta de seu corpo e ele desmaiou diante de todos. A ambulância foi chamada novamente. E desta vez o diagnóstico foi ainda mais sério. Um ataque cardíaco iminente causado por estresse extremo e tensão emocional acumulada. No hospital, enquanto se recuperava, Rogério percebeu que tinha de mudar, porque ironicamente foi o patrão que ele tanto criticava, o Sr. Andrade, que o salvou e decidiu ajudá-lo a pagar os tratamentos médicos. Sr. Andrade, ao saber da situação de Rogério, ofereceu-se para cobrir todas as despesas médicas. Se ele não fosse tão generoso, eu estaria em sérios apuros, pensou Rogério, com uma mistura de vergonha e gratidão. Aquilo foi um choque para ele. O homem que ele tanto criticou era justamente aquele que estendia a mão quando ele mais precisava. Enquanto estava no hospital, Rogério teve muito tempo para pensar. Preso em uma cama, sem poder trabalhar, ele foi forçado a refletir sobre sua vida. Pela primeira vez em anos, ele começou a questionar suas crenças sobre o dinheiro e sobre as pessoas ao seu redor. Será que eu estava errado esse tempo todo? Pensava ele, enquanto olhava pela janela do hospital. Será que culpar o dinheiro e as pessoas ricas por tudo realmente me trouxe alguma coisa de bom? Rogério começou a perceber que suas atitudes o haviam levado a esse ponto. Sua crítica constante ao dinheiro e às pessoas que o possuíam havia criado um ciclo de negatividade que não só afetou sua saúde, mas também sua vida financeira. Ele estava sempre endividado, sempre insatisfeito, e nada parecia melhorar. E naquele momento, Rogério começou a questionar todas as suas crenças sobre o dinheiro, sobre os ricos e sobre a vida. Deitado na cama do hospital, Rogério olhava para o teto, perdido em pensamentos. A noite havia sido longa e silenciosa. Entre as idas e vindas dos enfermeiros, ele mal conseguira dormir, e sua mente estava em um turbilhão. O corpo ainda fraco devido ao susto do ataque cardíaco iminente, mas agora sua maior batalha era mental. A ajuda inesperada do Sr. Andrade, seu patrão, havia sido um choque. Como aquele homem, que ele tanto criticara e acusara de enriquecimento às custas dos outros, podia ter sido o primeiro a estender a mão, a ironia de toda a situação o deixava desconfortável. Ele, que sempre falava mal do patrão, dos ricos e do dinheiro, agora dependia justamente dessa generosidade para sobreviver. Se não fosse ele, eu estaria em um estado ainda pior, pensava Rogério. O sentimento de gratidão misturava-se à vergonha por todos os anos de críticas que ele havia acumulado. Enquanto refletia sobre isso, começou a perceber o peso de suas próprias crenças. O dinheiro que ele tanto desprezava havia sido, na verdade, o que estava salvando sua vida naquele momento. O dinheiro que ele considerava sujo e a fonte de todos os problemas era, na verdade, uma ferramenta que Sr. Andrade usava para ajudar aqueles ao seu redor. Essa revelação atingiu Rogério com força. Ele se lembrou de todas as vezes que criticou o sistema, as contas, os preços. Todas as vezes que falou mal do dinheiro e dos patrões. Mas e se o problema não estivesse no dinheiro? E se o problema estivesse em sua própria mentalidade? Nos dias que se seguiram ao susto no hospital, Rogério teve tempo para rever todas as crenças que havia carregado durante sua vida. Ele sempre acreditara que os ricos eram arrogantes, egoístas, exploradores. Havia aprendido desde pequeno, através de seu pai e de outros familiares, que dinheiro não traz felicidade. E que os ricos não se importam com ninguém além de si mesmos. Mas agora, deitado no hospital e sendo ajudado pelo patrão que ele criticara durante anos, Rogério começou a questionar esses ensinamentos. Ele percebeu que muitas de suas crenças vinham de uma mentalidade de escassez. Algo que havia sido passado de geração em geração em sua família. Seus pais nunca tiveram muito, e sempre culpavam os outros por sua falta de recursos. Será que o problema não está em mim? Pensava Rogério, sentindo-se confuso. Pela primeira vez ele começou a considerar que talvez, apenas talvez, suas críticas ao dinheiro e às pessoas ricas fossem fruto de uma visão distorcida, e não da realidade. Se Hannah Valentina estivesse ali, ela veria que as energias ao redor de Rogério estavam começando a mudar lentamente.
O cinza escuro da inveja e da frustração, que antes dominava sua aura, agora começava a dar lugar a tons suaves de verde e amarelo, indicando uma abertura para o aprendizado e a transformação. Ele está começando a enxergar, pensaria Hannah, observando de longe as mudanças sutis nas energias que envolviam Rogério. Certa manhã, durante o período de recuperação no hospital, Sr. Andrade fez uma visita inesperada. Ele entrou no quarto de Rogério, com seu habitual sorriso sereno e uma expressão de genuína preocupação. "Como você está se sentindo, Rogério?" perguntou o Sr. Andrade, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Rogério, ainda um pouco desconfortável, respondeu com um aceno tímido. "Estou melhor, senhor." "Graças ao senhor, claro", disse Rogério com a voz baixa, evitando o olhar direto. Sr. Andrade acenou com a cabeça, sem dar muita importância ao comentário. "Não precisa me agradecer. O que importa é que você está se recuperando. Mas devo confessar, estou preocupado com o motivo que te trouxe até aqui", disse o patrão, com um tom sério, mas compassivo. Rogério ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquelas palavras. Sr. Andrade sabia que o problema de saúde de Rogério não era apenas físico. Havia algo mais profundo que o havia levado a esse ponto, e de certa forma, Sr. Andrade queria ajudá-lo a enxergar isso. Eu sempre critiquei o senhor, sabe?" confessou Rogério, sentindo a garganta apertar. "Sempre achei que os ricos, como o senhor, só estavam interessados no dinheiro, sem se importar com quem trabalha para eles. Mas agora vejo que talvez eu estivesse errado." Sr. Andrade sorriu levemente, mas não com desdém. Ele entendia que Rogério estava começando a questionar suas próprias crenças, e para o patrão, isso era um sinal positivo. "Sabe, Rogério, eu sempre acreditei que o dinheiro é uma ferramenta poderosa, mas ele não define quem somos. O que importa é o que fazemos com ele. Eu vejo o dinheiro como uma energia que precisa fluir, e minha responsabilidade, como alguém que tem essa ferramenta, é usá-la para criar oportunidades, para dar valor ao trabalho das pessoas e para ajudar quando for possível", disse Sr. Andrade, com um tom sereno. Rogério ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele nunca havia pensado no dinheiro dessa maneira. Para ele, o dinheiro sempre fora algo distante, algo que parecia impossível de alcançar. Mas agora, ouvindo o Sr. Andrade falar, começou a perceber que o problema nunca foi o dinheiro em si, mas a forma como ele o via. "E é por isso que eu sempre fiz questão de pagar meus funcionários de forma justa. O salário que eles recebem é uma troca justa pelo valor que trazem à empresa. E quando posso ajudar, como agora, também faço isso, porque acredito que o dinheiro deve circular, deve beneficiar a todos", continuou o patrão. Rogério sentiu um aperto no peito. Ele havia passado tanto tempo criticando o Sr. Andrade, acusando-o de enriquecer às custas dos outros, mas agora via que o patrão via o dinheiro de uma forma completamente diferente. O dinheiro para Sr. Andrade era uma maneira de criar possibilidades, de gerar valor, de ajudar os outros. "E eu sempre tratei o dinheiro como um inimigo", pensou Rogério, com um sentimento de arrependimento. Nos dias que seguiram a visita de Sr. Andrade, Rogério começou a pensar cada vez mais sobre sua própria mentalidade. Ele percebeu que sua visão sobre o dinheiro e as pessoas ricas havia sido moldada por anos de crenças negativas e limitantes, e que isso não havia lhe trazido nada além de frustração, doenças e dificuldades financeiras. Enquanto se recuperava, Rogério decidiu que era hora de mudar. Ele começou a ler sobre finanças, algo que antes considerava inútil, e percebeu que havia uma sabedoria em tratar o dinheiro com respeito. Não como um inimigo, mas como uma ferramenta que podia ajudá-lo a prosperar e a melhorar sua vida. Ele também começou a refletir sobre suas atitudes em relação ao trabalho. Sempre acreditara que seu emprego era apenas uma obrigação, algo que ele fazia porque não tinha escolha. Mas agora, com uma nova perspectiva, começou a enxergar o valor do trabalho que desempenhava. Cada tarefa que realizava na empresa de engenharia não era apenas para ganhar dinheiro, mas para contribuir com algo maior. Se Hannah Valentina estivesse presente, ela veria as energias ao redor de Rogério mudarem drasticamente. O verde claro da cura emocional e o dourado da autoconfiança estavam agora brilhando intensamente em sua aura. Ele está começando a respeitar o dinheiro como uma energia, e isso está transformando sua vida, pensaria Hannah, satisfeita com o progresso. Após semanas de recuperação,
Rogério finalmente recebeu alta do hospital e voltou ao trabalho. Ao entrar novamente na empresa, sentiu uma nova leveza. Ele ainda carregava as memórias de suas críticas e frustrações passadas, mas agora estava determinado a fazer as pazes com o dinheiro e com sua própria mentalidade. Durante uma reunião com o Sr. Andrade, Rogério decidiu expressar sua gratidão de forma sincera. Eu quero agradecer novamente por ter me ajudado quando mais precisei, senhor. Eu sempre tive uma visão distorcida sobre o senhor, sobre o dinheiro, e percebi que estava errado. O dinheiro não é o problema. O problema era a forma como eu o tratava, disse Rogério com um tom humilde. Sr. Andrade sorriu e acenou com a cabeça, compreendendo a profundidade das palavras de Rogério. Fico feliz que você tenha percebido isso, Rogério. O dinheiro é apenas uma ferramenta. O que importa é como o usamos e como ele pode nos ajudar a crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Respondeu o patrão. Rogério sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele sabia que ainda havia muito a aprender e que a mudança não seria imediata, mas estava disposto a trilhar um novo caminho. Um caminho onde ele respeitava o dinheiro e o via como um aliado, e não mais como um inimigo. Após sua recuperação e o retorno ao trabalho, Rogério percebeu que havia mais do que apenas a mudança em sua mentalidade. Ele sentia a necessidade de ajustar sua vida de forma prática, aplicando o que havia aprendido tanto no hospital quanto em suas reflexões. A primeira grande transformação foi a decisão de olhar o dinheiro como uma ferramenta poderosa, não mais como inimigo, mas como um aliado. No entanto, mudar hábitos e pensamentos arraigados por tantos anos não era uma tarefa simples. A cada novo passo que dava, Rogério sentia a resistência natural de seus antigos costumes. Seu instinto de reclamar, de ver o lado negativo de qualquer situação, ainda surgia de tempos em tempos. O verdadeiro desafio seria aplicar essa nova mentalidade no dia a dia, enquanto lidava com os mesmos problemas que o incomodavam antes. Uma das primeiras mudanças que Rogério decidiu fazer foi reestruturar suas finanças. Ao olhar para as dívidas acumuladas e as contas que se empilhavam, ele percebeu que durante muito tempo havia agido com descaso em relação ao dinheiro, o que só agravou sua situação. Mas agora, com a ajuda de alguns livros e conselhos que começou a estudar, ele estava determinado a mudar essa realidade. Naquela manhã, após o café, Rogério se sentou à mesa da sala com uma pilha de contas e um caderno de anotações. Carla, que observava seu comportamento, notou a diferença na forma como ele estava lidando com as finanças. "O que está fazendo, Rogério?" perguntou Carla, um pouco surpresa, ao vê-lo concentrado. "Estou reorganizando nossas finanças", respondeu ele com um tom calmo. "Passei tanto tempo achando que o dinheiro era o problema, que não percebi que, na verdade, eu não sabia como usá-lo. Agora vou começar a controlar isso de forma diferente. Preciso aprender a investir, a economizar e a usar o dinheiro de forma inteligente." Carla ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Rogério. Ela via que pela primeira vez ele estava assumindo responsabilidade pela sua vida, em vez de culpar o mundo ao redor. "E como está planejando fazer isso?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado. "Vou começar a dividir as prioridades. Primeiro, pagar as dívidas mais urgentes. Depois, vou colocar um pouco de dinheiro de lado todo mês para economias. Não importa o quanto seja, o importante é criar o hábito. Além disso, vou começar a pensar em investimentos, mesmo que pequenos", explicou Rogério, sentindo-se empoderado com o plano. Carla sorriu, surpresa pela clareza que Rogério demonstrava. "Parece um bom plano. Estou feliz que você esteja pensando assim", disse ela, apoiando a mão no ombro dele. Rogério percebeu que essa era uma parte importante de sua transformação. Não bastava apenas mudar sua visão sobre a vida, ele precisava tomar ações práticas para reorganizar sua gestão financeira. No trabalho, Rogério também sentiu o impacto de sua nova mentalidade. Se antes ele via seu emprego como uma obrigação chata e sem propósito, agora ele o enxergava como uma oportunidade. As tarefas que ele realizava na empresa de engenharia civil, embora não fossem extraordinárias, passaram a ter um novo significado. Cada projeto em que trabalhava agora parecia uma chance de crescer, de aprender algo novo e de contribuir para o sucesso da empresa. Mas, sobretudo, ele via como seu trabalho era útil e melhorava a vida das pessoas. Isso dava significado a tudo o que fazia.
Ele sabia que o Sr. Andrade, seu patrão, valorizava o trabalho dos funcionários e acreditava na importância de criar oportunidades para que todos prosperassem. Isso mudou a forma como Rogério enxergava o dinheiro que recebia. Agora ele via seu salário não como uma recompensa insuficiente, mas como uma troca justa pelo valor que ele trazia ao trabalho. Certo dia, Rogério estava revisando um projeto quando Eduardo, um colega de trabalho, se aproximou. Eduardo, conhecido por ser um homem prático e direto, também havia notado a mudança no comportamento de Rogério. Rogério, percebi que você está mais tranquilo nos últimos tempos. O que aconteceu? Perguntou Eduardo, com uma curiosidade genuína. Rogério parou de revisar os papéis por um momento e sorriu. Tive um susto grande, Eduardo. E isso me fez pensar muito sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o grande propósito por detrás de tudo o que fazemos, sobre como eu estava levando as coisas. Percebi que precisava mudar minha mentalidade. Respondeu Rogério com sinceridade. Eduardo assentiu, interessado. Isso é bom, você parecia estar sempre de mal com o mundo. Agora está mais focado, comentou Eduardo, com um leve sorriso. Rogério sentiu um alívio ao ouvir isso. Sabia que sua transformação estava sendo percebida, e isso o encorajava a continuar nesse novo caminho. Apesar das mudanças positivas, os desafios não demoraram a aparecer. Rogério ainda se deparava com momentos de frustração, especialmente quando as contas surgiam ou quando algum problema inesperado aparecia. Certa tarde, ao receber uma notificação de uma dívida antiga que havia esquecido, ele sentiu a antiga sensação de raiva brotar em seu peito. Por um momento, ele quase caiu de volta no antigo hábito de culpar o sistema, de culpar o dinheiro, mas algo dentro dele o fez parar. Respirou fundo e se lembrou das conversas que tivera com o Sr. Andrade e de sua própria promessa de mudar. O dinheiro não era o inimigo, ele pensou, enquanto olhava para a notificação. O problema estava em como ele havia lidado com o dinheiro no passado. Se Hannah Valentina estivesse presente naquele momento, ela veria as cores ao redor de Rogério oscilando levemente. O cinza da frustração ainda tentava se infiltrar em sua aura, mas os tons de verde e dourado, representando sua nova mentalidade e autoconfiança, estavam mais fortes, resistindo à tentação de voltar aos antigos hábitos. Hannah, observando de longe, saberia que essa luta interna era parte do processo de cura de Rogério. Ele estava no caminho certo, mas ainda enfrentaria desafios para consolidar sua transformação. Não vou deixar isso me derrubar, murmurou Rogério para si mesmo, enquanto guardava a notificação, para mais tarde solucionar o assunto, mas agora com responsabilidade e voltava ao seu trabalho. Mesmo com todas as mudanças em sua vida, Rogério não deixou de admirar o papel de Sr. Andrade em sua transformação. O patrão, que ele tanto criticara no passado, continuava a ser uma presença constante de inspiração. Rogério observava como o Sr. Andrade geria a empresa com cuidado, sempre valorizando seus funcionários e garantindo que o dinheiro circulasse de maneira justa. Em uma reunião com a equipe, Sr. Andrade fez questão de reforçar o valor que cada um dos trabalhadores trazia à empresa. Sempre me senti privilegiado por poder criar empregos e oportunidades. Cada um de vocês é parte fundamental disso. Quando pago seus salários, não vejo isso apenas como uma obrigação. Para mim, é uma forma de retribuir o valor que vocês trazem e garantir que o dinheiro continue fluindo, criando mais oportunidades para todos, disse Sr. Andrade com um tom sincero e firme. Essas palavras reverberaram na mente de Rogério. Ele começou a entender que o dinheiro era uma energia em movimento, algo que, quando tratado com respeito e sabedoria, poderia gerar resultados positivos para todos ao redor. Com o passar dos meses, Rogério começou a notar que sua vida financeira, antes caótica, estava se estabilizando. As dívidas que tanto o atormentavam estavam sendo pagas gradualmente, e ele conseguira finalmente criar uma pequena reserva de emergência. Mas mais do que isso, ele sentiu uma leveza que nunca havia experimentado antes. Agora, ao receber o salário, ele não via o dinheiro como uma fonte de frustração, mas como uma oportunidade. Ele sabia que cada centavo podia ser direcionado de forma a melhorar sua vida e, quem sabe no futuro, até investir em novos projetos. Rogério começou a estudar sobre pequenos investimentos e até cogitava, em um futuro não muito distante, criar algo próprio, algo que refletisse sua nova visão sobre a vida. Carla, que acompanhava de perto sua jornada, também notou a diferença.
A casa, antes envolta em uma atmosfera pesada de críticas e frustrações, agora estava mais leve. As discussões sobre quase tudo praticamente desapareceram e, aos poucos, o relacionamento entre eles se fortalecia novamente. Estou orgulhosa de você, Rogério. Eu sabia que você tinha capacidade para mudar, disse Carla, certa noite, enquanto jantavam juntos. Rogério sorriu, sentindo-se grato por todo o apoio que Carla havia lhe dado ao longo dos anos, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado, Carla. Eu sei que não foi fácil para você também. Mas agora eu entendo o valor de tudo o que temos e quero continuar nesse caminho, respondeu Rogério, com sinceridade. Apesar de todas as mudanças, Rogério sabia que sua jornada estava longe de terminar. Mudar uma mentalidade construída ao longo de uma vida inteira não acontecia da noite para o dia, e ele ainda enfrentaria desafios no futuro. No entanto, ele agora se sentia equipado com as ferramentas necessárias para enfrentar essas dificuldades com calma e sabedoria. E sempre que sentia a tentação de reclamar ou voltar aos velhos hábitos, Rogério se lembrava das palavras de Sr. O dinheiro é uma ferramenta, o que importa é como você o usa. Essa nova filosofia agora guiava sua vida. Os meses que se seguiram, as mudanças na vida de Rogério, foram cheios de aprendizado e ajustes. Ele estava determinado a manter sua nova mentalidade sobre o dinheiro e o trabalho. Mas isso não significava que tudo fosse fácil. A cada novo desafio que surgia, Rogério se via testado em sua capacidade de aplicar os princípios que havia aprendido. E agora, ele sabia que cada dificuldade era uma oportunidade para praticar o que estava aprendendo. Logo, na primeira semana de um novo mês, Rogério se deparou com uma despesa inesperada. O carro da família, que há anos não apresentava problemas, quebrou de uma maneira que ele não havia previsto. O conserto não seria barato, e Rogério, que ainda estava quitando dívidas antigas, sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. Não acredito nisso. Logo agora que as coisas estavam se ajeitando, murmurou, ao desligar o telefone com o mecânico, que acabara de informar o valor do conserto. Carla ouviu a conversa de longe, mas decidiu esperar que Rogério se aproximasse para conversar. Ela sabia que antigamente, essa seria a gota d'água para que ele começasse a reclamar, culpar o dinheiro, culpar o mundo. Mas agora havia algo diferente. Rogério, embora frustrado, parecia lidar com a situação de uma maneira mais calma. O que aconteceu? Perguntou Carla, já sabendo a resposta, mas curiosa para ver como o marido iria reagir. O carro quebrou, e o conserto vai custar uma fortuna, disse Rogério, passando a mão pela cabeça. Mas, eu vou dar um jeito. Tem uma pequena reserva. Não vai cobrir tudo, mas já ajuda. Carla assentiu, observando a expressão dele. Era evidente que Rogério ainda estava frustrado, mas a maneira como ele estava lidando com o problema era um reflexo da nova mentalidade que ele estava construindo. E o que você vai fazer? Perguntou ela, em tom de apoio. Rogério olhou para a mesa onde as contas estavam organizadas e, respirando fundo, começou a pensar de forma estratégica. Vou reorganizar algumas despesas deste mês. Não é o ideal, mas também não é o fim do mundo. O dinheiro que estamos juntando para emergências foi feito para isso, afinal. Vamos resolver e seguir em frente, disse ele com uma serenidade que surpreendeu até a si mesmo. Se Hannah Valentina estivesse presente naquele momento, ela veria as energias ao redor de Rogério em uma transição importante. O tom dourado de confiança estava cada vez mais firme, misturado com traços de verde, indicando que ele estava curando seus antigos medos e frustrações em relação ao dinheiro. Embora o problema financeiro tivesse surgido, a maneira como Rogério lidava com ele era a prova de que sua transformação estava tomando raízes. Enquanto as dificuldades financeiras em casa eram contornadas, no trabalho, Rogério também sentia que sua confiança estava crescendo. As responsabilidades que ele antes evitava agora se tornavam oportunidades de aprendizado. Ele havia começado a se envolver mais em projetos, não com o intuito de simplesmente cumprir suas obrigações, mas com o desejo de contribuir para o crescimento da empresa e, consequentemente, para o seu próprio. Certa manhã, Sr. Andrade chamou Rogério para uma conversa em seu escritório. Rogério, embora ainda tivesse uma leve tensão ao ser convocado pelo patrão, agora via essas interações de forma diferente. Ele sabia que Sr. Andrade o respeitava e valorizava seu trabalho. Rogério, tenho observado seu desempenho nos últimos meses e estou impressionado com sua evolução,
A maneira como você está lidando com os projetos, sua nova postura, tudo isso tem sido notável, disse Sr. Andrade. Com um sorriso genuíno. Rogério, surpreso e um pouco emocionado, sorriu de volta. Obrigado, senhor. Tenho feito o possível para melhorar e contribuir mais com a empresa, respondeu Rogério, sentindo a gratidão crescer dentro de si. Sr. Andrade assentiu, satisfeito. E por isso mesmo quero oferecer uma nova oportunidade. Temos um novo projeto em andamento e acredito que você esteja pronto para assumir uma posição de maior responsabilidade. O que acha de coordenar essa equipe? Sugeriu o patrão. A proposta pegou Rogério de surpresa. Há poucos meses ele teria recusado por medo, insegurança e até mesmo por achar que isso era exploração. Mas agora, com sua nova mentalidade, ele sabia que isso era mais do que uma promoção. Era uma oportunidade de crescimento. Eu aceito, senhor. E agradeço pela confiança, disse Rogério com um brilho nos olhos. Sr. Andrade sorriu novamente, satisfeito com a resposta. Ele sabia que Rogério havia passado por uma transformação importante, e essa nova fase traria não só benefícios para a empresa, mas também para a vida pessoal de Rogério. Embora Rogério estivesse no caminho certo, o ambiente de trabalho ainda trazia desafios. Um de seus colegas de equipe, Eduardo, não reagiu bem à promoção de Rogério. Ele acreditava que merecia a posição e nos dias seguintes começou a demonstrar seu descontentamento de forma indireta. Parece que alguns aqui foram favorecidos, disse Eduardo, em um comentário que Rogério sabia ser dirigido a ele. Rogério, que antes teria retrucado de forma agressiva, respirou fundo e decidiu enfrentar a situação com calma. Ele sabia que o ressentimento de Eduardo não era um problema que ele poderia resolver diretamente, mas também não queria que isso criasse um ambiente hostil. Naquela tarde, Rogério chamou Eduardo para uma conversa particular. Eduardo, sei que você está chateado com minha promoção, mas quero deixar claro que isso não muda em nada nossa relação de trabalho. Eu valorizo o que você faz aqui e sei que você é importante para a equipe. Se eu puder contar com você, vamos fazer esse projeto ser um sucesso, disse Rogério com um tom firme mas conciliador. Eduardo olhou para Rogério, surpreso com a abordagem direta. Ele esperava uma resposta defensiva, mas a calma de Rogério desarmou. É que não entendo por que não fui escolhido. Mas enfim, vou fazer o meu trabalho, respondeu Eduardo, ainda relutante. Rogério assentiu, sabendo que aquela conversa não resolveria tudo de imediato, mas pelo menos havia estabelecido um canal de diálogo. Ele entendeu que liderar uma equipe exigiria mais do que habilidades técnicas. Ele precisaria de inteligência emocional, algo que estava aprendendo a desenvolver. Se Hannah estivesse presente, ela veria que as energias de Rogério estavam estáveis. O dourado da confiança estava cada vez mais forte, mas havia um toque sutil de azul claro. Um sinal de que Rogério estava aprendendo a lidar com conflitos de forma mais equilibrada, sem deixar que a frustração ou o ressentimento tomassem conta. Com todas as mudanças no trabalho e nas finanças, Rogério também começou a sentir o impacto positivo em sua vida pessoal. O relacionamento com Carla, que antes estava desgastado pelas constantes queixas e frustrações, começou a se fortalecer novamente. As conversas entre eles, que antes giravam em torno de problemas e reclamações, agora estavam mais focadas em soluções e planos para o futuro. Estava pensando, e se em alguns meses começássemos a investir em algo juntos? Talvez um pequeno negócio? Sugeriu Carla, certa noite, enquanto eles conversavam sobre o futuro. Rogério, que havia mudado tanto sua visão sobre o dinheiro, sorriu com a ideia. Gostei da ideia, Carla. Podemos começar a planejar algo. Agora que as coisas estão mais organizadas, podemos pensar em fazer o dinheiro trabalhar para nós, e não o contrário. Respondeu ele, empolgado com a possibilidade. Carla sorriu, satisfeita com a reação do marido. Eles estavam em um novo momento, onde as possibilidades eram vistas com entusiasmo e não com medo ou frustração. Certa noite, enquanto estava deitado, Rogério refletia sobre o caminho que havia percorrido. De um homem que criticava o dinheiro, o trabalho e as pessoas ricas, ele se transformara em alguém que via o dinheiro como uma ferramenta valiosa, o trabalho como uma oportunidade de crescimento e as pessoas bem-sucedidas como exemplos de que a prosperidade era possível para todos. Ele ainda enfrentava desafios, claro. A vida não era perfeita, e as dificuldades continuariam a surgir.
Mas agora, com sua nova mentalidade, ele sabia que tinha o controle sobre suas reações, suas escolhas e principalmente sobre sua visão do dinheiro. Se Hannah Valentina pudesse observar Rogério naquele momento, ela veria a aura ao seu redor em perfeita harmonia. O verde da cura, o dourado da confiança e o azul da clareza emocional formavam um conjunto de energias estáveis e equilibradas. Ele encontrou o caminho, pensaria Hannah, satisfeita com o progresso de Rogério. E assim, Rogério continuava sua jornada, ciente de que a transformação verdadeira não era um evento único, mas um processo contínuo de aprendizado, ajustes e evolução. Mesmo com seus esforços para manter a harmonia na equipe, os conflitos com Eduardo ainda persistiam. Eduardo, que não escondia seu descontentamento com a promoção de Rogério, continuava a criar tensões sutis no ambiente de trabalho. As conversas entre eles eram sempre marcadas por um tom de resistência, e isso começava a afetar o andamento dos projetos. Certo dia, após uma reunião particularmente tensa, Rogério decidiu que era hora de resolver o conflito de uma vez por todas. Ele não podia permitir que as tensões pessoais comprometessem o trabalho da equipe. Eduardo, podemos conversar? Perguntou Rogério, abordando o colega após a reunião. Eduardo, que claramente não esperava o convite, hesitou por um momento antes de concordar. Claro, Rogério. O que você quer? Perguntou Eduardo com um tom um tanto defensivo. Rogério respirou fundo, tentando manter a calma. Eu sei que você não ficou satisfeito com minha promoção. Sei que você esperava essa oportunidade, mas precisamos encontrar uma maneira de trabalhar juntos de forma mais produtiva. Não quero que essa tensão continue entre nós, disse Rogério, com um tom firme, mas conciliador. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, claramente surpreso com a abordagem direta de Rogério. Ele sabia que o ressentimento que sentia estava envenenando sua relação de trabalho, mas até aquele momento não havia feito nada para resolver isso. Não é pessoal, Rogério. Só não entendo por que não fui escolhido. Acho que também merecia uma chance, disse Eduardo, finalmente admitindo seus sentimentos. Rogério, percebendo a abertura, respondeu: Eu entendo, e não acho que você esteja errado em se sentir assim. Mas a realidade é que estamos nessa posição agora, e precisamos trabalhar juntos. Eu valorizo muito o que você traz para a equipe, e não quero que esse ressentimento comprometa o que podemos alcançar, disse ele com sinceridade. Eduardo, surpreso pela honestidade de Rogério, finalmente começou a baixar sua guarda. Talvez eu tenha exagerado, admitiu Eduardo, com um tom de arrependimento. Não foi fácil para mim, mas vou tentar deixar isso de lado. Vamos focar no trabalho. Aquela conversa marcou o início de uma reconciliação entre os dois. Embora o ressentimento de Eduardo não desaparecesse da noite para o dia, a postura de Rogério, aberta e conciliadora, ajudou a criar um ambiente mais cooperativo na equipe. Se Hannah Valentina estivesse presente naquele momento, ela veria que as energias de Rogério e Eduardo, antes distorcidas por tons de cinza e verde escuro, agora começavam a se estabilizar em cores mais suaves, como o azul claro da compreensão e o verde da cura emocional. Hannah saberia que essa reconciliação era um passo importante para o progresso de Rogério como líder e como pessoa. Enquanto Rogério lidava com os desafios no trabalho, ele também percebia como sua nova mentalidade estava impactando seu lar. A casa, que antes parecia sufocada pela constante negatividade e pelas críticas, agora era um espaço mais leve. Carla notou como Rogério havia mudado, não apenas no trabalho, mas também como marido e pai. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Carla decidiu expressar o quanto estava orgulhosa de sua transformação. Rogério, eu só queria dizer que estou muito feliz por tudo o que você conquistou nos últimos meses. Não estou falando só do trabalho, mas de como você mudou sua forma de ver as coisas. Eu sinto que estamos mais conectados agora, disse ela com um sorriso carinhoso. Rogério, que estava acostumado a elogiar Carla, ficou surpreso ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que havia mudado, mas ouvir isso diretamente de Carla foi um momento especial. Obrigado, Carla. Sei que foi difícil para você também, mas a mudança que estou vivendo não seria possível sem o seu apoio, respondeu Rogério com sinceridade. Enquanto a conversa fluía, Rogério sentia que finalmente sua vida estava entrando em um equilíbrio saudável. O dinheiro, que antes era motivo de discussões e frustrações, agora era tratado como uma ferramenta para construir uma vida melhor,
sem o peso das críticas e dos ressentimentos. Com as finanças mais organizadas e a nova posição de liderança no trabalho, Rogério começou a pensar em novos planos para o futuro. Ele e Carla já haviam discutido a ideia de abrir um pequeno negócio juntos. E agora, com a vida mais estabilizada, essa possibilidade parecia mais próxima. Certa manhã de sábado, enquanto tomavam café juntos, Carla retomou o assunto. Rogério, estava pensando, e se começássemos a fazer um planejamento mais concreto para o negócio que discutimos? Não precisa ser algo grande no começo. Podemos começar devagar e ver onde isso nos leva, sugeriu ela com entusiasmo. Rogério, que havia amadurecido sua visão sobre o dinheiro e os negócios, sorriu. Acho uma ótima ideia, Carla. Podemos começar a planejar. Quem sabe, dentro de alguns meses, já tenhamos algo estruturado. E com tudo que aprendemos até agora, podemos fazer isso funcionar. Respondeu ele, sentindo-se empolgado com a ideia. Aquele plano de abrir um pequeno negócio era mais do que uma simples ideia de prosperidade financeira. Para Rogério, era uma oportunidade de aplicar todos os ensinamentos que havia adquirido em sua jornada de transformação. Ele sabia que o dinheiro não era o objetivo final, mas sim a ferramenta que lhes permitiria criar algo de valor e construir uma vida mais equilibrada e satisfatória. Certa noite, enquanto estava deitado na cama, Rogério refletia sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses. Sua mente voltou ao momento em que estava no hospital, à beira de um colapso, criticando o mundo e o dinheiro e culpando tudo ao seu redor. Agora, ele via tudo com clareza. O dinheiro nunca havia sido o problema. O verdadeiro problema sempre fora sua visão distorcida e as crenças limitantes que carregava. O caminho até ali não havia sido fácil. Ele ainda enfrentaria desafios, claro, mas agora ele tinha as ferramentas e o entendimento para lidar com eles. E acima de tudo, ele tinha algo que não havia sentido em muito tempo: paz. A paz de saber que podia criar seu futuro com suas próprias mãos, que o dinheiro era apenas um meio, não um fim, e que o verdadeiro valor estava em como ele escolhia viver sua vida. Se Hannah Valentina pudesse observá-lo naquele momento, veria que a aura ao redor de Rogério estava completamente transformada. O cinza, o verde escuro e os tons de inveja e frustração haviam desaparecido completamente. Agora sua aura brilhava com tons de verde e dourado, o verde da cura e o dourado da autoconfiança e do respeito pela sua vida. Ele finalmente encontrou o equilíbrio, pensaria Hannah, observando com um sorriso suave. Sua jornada de cura e transformação estava completa, e agora ele estava pronto para criar novas oportunidades para si e para sua família. E assim Rogério encerrou um ciclo de críticas, ressentimentos e doenças, e iniciou um novo ciclo de prosperidade, equilíbrio e paz interior. Você também já se viu em uma situação como a de Rogério? Rogério descobriu que a verdadeira transformação começa de dentro. Ao mudar sua mentalidade sobre o dinheiro, ele conseguiu reconquistar a paz interior, restaurar suas relações e prosperar financeiramente. Está na hora de você também refletir sobre suas crenças. Não deixe que pensamentos limitantes sobre o dinheiro e o trabalho impeçam o seu crescimento pessoal e financeiro. Descubra como o respeito pelo dinheiro pode ser a chave para criar oportunidades e construir uma vida mais equilibrada e próspera. Hannah Valentina viu as energias bloqueadas ao redor de Rogério e como suas crenças erradas estavam prejudicando sua vida. Mas ao mudar suas atitudes, ele transformou sua relação com o dinheiro e sua saúde emocional. Essa é apenas uma das muitas histórias intensas e emocionantes que cercam a vida de Hannah Valentina. Se você ficou tocado por essa narrativa e deseja explorar outras histórias igualmente impactantes, não perca os outros vídeos do canal. E se você quer descobrir quem é Hannah Valentina, essa figura tão enigmática e inspiradora, mergulhe nos vídeos anteriores e acompanhe sua trajetória desde a infância. Cada episódio revela segredos, desafios e as transformações de uma mulher única em sua jornada de autodescoberta. E se você está curioso para ver como Hannah continua a transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor, fique ligado. Tem muito mais por vir nessa emocionante série. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos acompanhar cada passo dessa incrível jornada.